Fala galera, beleza? Vamos ler de questão 7, né? Para falar da questão da UERJ, discursiva. Questãozinha tranquila, porque afinal ela trata basicamente dos 100 anos de comemoração da independência. E aí tem as moedas, tem a referência sobre a comemoração da independência. E também fala sobre o período do ano de 22, sobre o que estava acontecendo na década de 20 no Brasil do século 20. Então é interessante que ele faz uma referência tanto quanto na perspectiva lá da independência do Brasil, quanto aquele momento 200 anos atrás, quanto o que aconteceu 100 anos depois dessa independência. Então ele faz esse movimento interessante de construção simbólica nos dois momentos da história brasileira. E aí ele pergunta o seguinte: qual é a conexão desses eventos, desses períodos, a partir das questões? Vai falar, como assim? São conectados? Ele pega somente essa ideia do evento do aniversário de 100 anos da independência e pensa da seguinte forma: o que estava acontecendo 100 anos após a independência do Brasil? Basicamente é essa conexão temporal que ele faz. No momento em que se lembra de um evento, era a realidade da sociedade brasileira naquele momento. Então, ele pensa assim, vamos lá. Ele até se sinaliza, foi realizado no mesmo ano de outros acontecimentos relevantes, ano de arte moderna, PCB, Porto Forte Copacabana e tudo mais. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu justamente durante a inauguração da exposição do centenário com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Aí vamos lá. Na comemoração dos 100 anos de independência do Brasil, em 22, foram mobilizados tanto os aspectos relativos aos acontecimentos do ano de 1822, quanto aqueles associados à conjuntura da época, como exemplificar o texto e a moeda. Presente uma característica do processo de emancipação política do Brasil, em 22, que justifique a presença da imagem de Dom Pedro. Pô, fácil. Por que o Dom Pedro está na imagem da moeda? Porque ele participou da independência diretamente, porque ele atua no dia do fico, porque ele se alia ao Partido Brasileiro contra as cortes portuguesas, porque ele vai ser o protagonista da independência, vai gritar o 7 de setembro, vai ser responsável pelo processo, por fiar esse processo de independência. Se o Dom Pedro não fica, o Partido Brasileiro iria recorrer a quem para ajudar nesse processo? Complicado, complexo. Então, como é que eu penso a independência do Brasil sem pensar em Dom Pedro I? Não tem como. Não tem como pensar essa independência dessa forma. E aí, vamos lá. Em seguida, identifique 2 acontecimentos ou movimentos sociopolíticos da década de 20 que tenha realizado críticas aos governos republicanos da época. O próprio texto da questão, a questão está muito fácil. E vamos lá, Semana de Arte Moderna criticou, elencando como as oligarquias estavam controlando o país, Partido Comunista Brasileiro também. Então só aí você já tem 2 respostas no próprio enunciado. E o aluno fala assim, caramba, o UERJ daria esse mole? O UERJ deixou o conteúdo, a informação no enunciado. Revolta do Forte Copacabana dos tenentes critica a República. Você percebe um movimento marcado por críticas a essa oligarquia, esse domínio das oligarquias. A gente pode falar do crescimento, surgimento do manifesto, a ação brasileira, que vai ser ali nos anos 20 com a atuação do Plínio Salgado. São as sementes, é a semente para o integralismo. Então você vai ter vários movimentos que questionam, colocam em xeque essa realidade da República Brasileira ali naquele momento. E a República, obviamente, nos anos 20, estava direcionada a essa realidade das oligarquias. É importante pensar. E a própria questão já deixa o comentário. De novo, lembrando, por que o Pedro está na moeda? Porque ele participa diretamente da independência e movimentos de crítica associado a esse contexto dos anos 20. Beleza? Questãozinha fácil, questãozinha tranquila, questão que te dá o material na própria questão. Então, daqui a pouquinho a gente vai corrigir a questão 8. Valeu!